Bom dia, senhores, bom dia, senhoras, caríssimos e caríssimas. Lembrando que hoje, quinta-feira, dia 24 de agosto de 2023, para sexta também é véspera do Dia do Soldado, e aqui, de forma especial, minha saudação aos companheiros que passaram pela farda junto comigo, lá nos anos de 1900, entendeu? E aí, também a gente vai recordando que nesses tempos de Brasil, as Forças Armadas que tanto invocavam para si o rótulo de fiel da balança estão meio enrolados graças a dois oficiais superiores, o senhor Mauro Cid e o seu pai, o Sidão. E a gente fica pensando, né? Sempre foi assim. Nós sempre colocamos nas contas das Forças Armadas essa tal fidelidade à pátria-mãe, essa tal fidelidade ao Brasil. Mas nós conhecemos historicamente que durante muitos anos, pelo menos 20 anos, o Brasil foi comandado pelas Forças Armadas e nós conhecemos bem a história para dizer que nem tudo que reluz é ouro. E está na hora da gente tentar entender isso, não apenas como um ponto de vista, mas como um fato em si. Durante o período do regime militar ou da ditadura militar, a gente tinha a questão da censura. Então, você investigasse um militar e descobrisse ali um roubo, você era condenado, você era execrado, você era perseguido. E alguém me falou há 6 anos atrás, quando a gente começou a discutir sobre a possibilidade do embusteiro ex-presidente ser candidato, os tempos são outros. Agora as redes sociais nos deixam falar e nos permitem enxergar aquilo que não podíamos ver naquele tempo da ditadura da comunicação. Verdade, os tempos são outros. E estamos aí com a imprensa notificando cada dia mais do envolvimento de dois militares do alto escalão, militares superiores, de oficiais superiores, na compra e na venda de um relógio Rolex, e também de joias, e também de falsificação de cartão de vacina. E pasmem, as Forças Armadas, que são tão zeladoras pela hierarquia e disciplina, não punem os referidos militares. Uma das frases que eu ouvi dos militares, companheiros de missão e também dos meus superiores, na época que eu estava na farda, era que o RDE, Regimento Disciplinar do Exército, ele é para todos. Ele não extingue ninguém da punição. Bom, eu acho que o RDE serve só para os praças. E quando eu falo praças, eu falo dos soldados, dos cabos e sargentos. Porque, diante do ocorrido, o mínimo que se espera das Forças Armadas, sobretudo do Exército Brasileiro, é um posicionamento ético. Mas diante da corrupção do poder, diante da tentativa de golpe, mesmo que muita gente negue que não houve tentativa de golpe, diante da covardia, nós só temos uma frase: aquilo que nós já sabíamos na época do Exército. Nós estivemos no Exército. O RDE só serve para a ralé. E aí a gente vai tentar entender isso da seguinte maneira: a exemplo do Brasil, que mata pobres numa operação militar, numa operação da PM, negros dentro de uma favela, dentro de uma comunidade, seja na Bahia, que é o governo do PT, seja em São Paulo, no governo do bolsonarista, seja no Rio de Janeiro, o governo governo-bolsonarista, seja onde for, o RDE também só serve para os pratas. Pois o mínimo que se esperava e se espera das Forças Armadas é um comportamento ético
diante da denúncia ocorrida. Mas vamos nós aqui, olhando para o Evangelho de hoje, João capítulo 1, versículo 45 ao 51, hoje dia de São Bartolomeu. São Bartolomeu, também chamado de Natanael. Ele era um homem que vivia no contexto cristão, no contexto judaico, vivia à espera do Messias. Jesus, quando encontrado pelos seus amigos, amigos e irmãos de Bartolomeu, de Natanael, eles falam: encontramos o Messias, encontramos aquele que a palavra fala. Quando é levado esse contexto para a comunidade, para Jesus, é interessante, porque pelo que se percebe, Natanael / Bartolomeu era, de fato, estudante da palavra de Deus, E ele é o que cria aquela frase preconceituosa, aquela frase que nós, às vezes, falamos da brincadeira no curso de teologia, que falamos na brincadeira, às vezes, com alguns amigos: poderá vir coisas boas de Nazaré. Percebe claramente aqui, aí eu muito falava com um amigo no carro, falava assim: olha, todo texto tem que ler em 3 visões: texto, contexto e pretexto. Primeiro, o texto daqui de hoje, que é o João capítulo 1, versículos 45 ao 51. Segundo, o pretexto. O autor sagrado coloca na boca de Natanael / Bartolomeu essa frase para dar bem ênfase da onde Jesus vinha. E sabemos que Nazaré era uma aldeiazinha, tipo assim, Japeri, tipo assim, Paracambi, uma aldeia afastada de centro. Era um ambiente onde as pessoas lá não eram estrelas, não eram influência, não eram estrelas de grandes empresas, mas sim um ambiente de pessoas simples. E também, aí vem a parte mais interessante. Jesus, ao ver Natanael, ele fala do homem embaixo da videira. E aqui ele dá ênfase ao coração de Natanael, de Bartolomeu, dizendo: não há falsidade. Enquanto alguns amigos, algumas pessoas te recebem e te dão um beijo: que bom que você veio, ele é bem na lata. Ele não quer saber, ele fala: você veio lá de Japeri, que final de mundo é aquele? Ou você veio de Nazaré, lá pode ter alguma coisa boa? E aí Natanael tenta se entender por que o Senhor o conhece. Aí ele fala: olha, você me conhece da onde? E aí Jesus dá aquela palavra teológica sobrenatural, dizendo: antes que Filipe te chamasse, eu vi quando estava debaixo da figueira. Estar debaixo da figueira no contexto judaico é estar sobre a lei. É estar sobre a lei. E aí Natanael passa a seguir Jesus, porque Jesus mostra para ele que conhece bem aquele coração. Natanael é um dos primeiros no Evangelho de João a fazer a profissão de fé, graças ao conhecimento teológico de estar debaixo da figueira, da palavra de Deus. E ele é o primeiro a dizer que ele é o Filho de Deus. Você pode ver todo o contexto do livro de João. Primeiro momento em que um apóstolo reconhece, ao contrário de Mateus, que é Pedro que faz a profissão de fé, Pedro que dá, aqui é Natanael que dá essa ênfase, que Jesus é o Filho de Deus. E Jesus traz para Natanael, graças ao coração de Natanael, que ele vai ver muitos milagres. E aqui nós temos o primeiro momento em que Jesus coloca claramente o que vai acontecer, que Jesus será levado ao céu. O Evangelho de hoje nos convida a olhar para nossas atitudes e olhar para a nossa prática. Se nós somos aquelas pessoas falsas que enganam, que mentem e que disfarçam as coisas quando querem falar. Natanael é exemplo de pessoas simples, mas também é exemplo de pessoa que fala a verdade. Com a graça de Deus, eu sou Daniel Nonato.